Tem poucas coisas mais divertidas do que ver um político sem vergonha se ferrando. E uma delas é ver o Macron se ferrando na França. Uma história aqui para dar uma aliviada na alma de vocês, então, né? Porque com tanta história atualmente que tem gerado aquela sensação de que tudo está complicado demais, observar alguma coisa que vem sendo plantada há algum tempo pela direita e te dá resultado pode dar um prazer muito maior do que você imagina. Mas é isso, deixa eu tirar uma da cara do Macron em 3, 2, 1. SBB Flash. Muito bem, deixa eu contextualizar a coisa aqui para a gente falar de França. Resumo rápido, as eleições para o Parlamento Europeu foram uma verdadeira surra no governo Macron, lembra? Então, o partido da Le Pen, na época, ganhou por uma enorme margem e realmente assustou o establishment francês. Como assim essa direitada toda aí tem tanto voto? Pois é, tinha. O Macron, então, puxou uma carta da manga. Vamos fazer a tal da Snap Election, né? Uma eleição antecipada para a Assembleia Francesa, pois, segundo ele, o povo tinha falado e o partido dele não tinha confiança do povo. Claro que ninguém acreditou nesse súbito discurso de gentileza democrática, né? E se arrepiou com essas palavras lindas do Macron. Tinha treta aí? E tinha. Pois é. No primeiro turno das eleições então que foram convocadas, os franceses socaram o dedo sem dó e o partido da Le Pen foi novamente muito bem votado. Então era hora de ir para o segundo turno e tudo apontava para uma vitória de novo considerável da direita. Mas eis que o Macron, malandrinho, deu seu golpe, chamou os partidos de esquerda, que por sua vez também estavam unidos em uma frente suprapartidária, e propôs com sucesso que os candidatos que tivessem ficado em terceiro lugar no primeiro turno, em cada um dos distritos eleitorais, deveriam retirar sua candidatura. E com isso, e com o apoio da imprensa canalha, o eleitor passou a votar ou não nos partidários da Le Pen, entendeu? Deixou de ser uma escolha entre os melhores candidatos e virou uma coisa meio censitária, do tipo, eu quero Le Pen ou eu não quero Le Pen. Isso porque praticamente cada um dos distritos sempre tinha pelo menos um candidato lá do Rassemblement National, o RL da Le Pen, e mais um candidato, tá? Podia ser às vezes da esquerda e às vezes do partido do Macron, mas praticamente sempre tinha um do RN. Aí foi só meter medo da turma, né? A imprensa mandando pau. Nossa, meu Deus, a extrema-direita vai assumir o poder da França. E sabe como é que é? Funcionou, tá? No final, quem conseguiu fazer o maior número de assentos na Assembleia foi a coligação da esquerda, seguido pelo Ensemble do Macron, que perdeu 84 cadeiras, e logo em seguida veio o RN da Le Pen, tá? E aqui a história termina. E por que eu digo isso? Porque eu sou capaz de apostar com vocês que 90% das pessoas só foi informada até esse ponto. E por que é isso? Porque a narrativa é a mais agradável, horas. Eu explico. Que é a história mais bonita de se contar na imprensa por um bando de jornalistas tendenciosos do que Marine Le Pen e todos aqueles extremistas fascistas se ferraram. Sim, foi a vitória contra o extremismo da direita. O bem venceu o mal. O namoradinho do Lula deu um chega pra lá nos fascistas. KKKK, como é doce esse momento. Ou seja, o que a imprensa, não só brasileira, mas a internacional buscou focar foi que a normalidade voltou a reinar na França. Ufa, que susto, quase a extrema-direita assume o poder. Já imaginou que coisa terrível? Então, fecha-se a cortina e abre-se o ato 2. A realidade se apresenta. E, gente, a realidade sempre se apresenta. Pode demorar, mas ela vem. Vamos lembrar mais uma vez, o regime francês é de semipresidencialismo, certo? Então tem um presidente, que é Macron, e um primeiro-ministro, que é indicado pelo presidente para se relacionar com o Congresso. O nome desse indicado lá era o Gabriel Attal, abertamente gay e membro do Partido Socialista, novo, acho que uns 35 anos, tá? Ou seja, Macron, claro, super de direita. O problema é o seguinte, se o Macron já estava no sal, porque quando foi eleito a coligação dele não conseguiu maioria nos assentos da Assembleia e pastou para indicar o primeiro-ministro Attal na época, após essas novas eleições, o partido dele perdeu mais espaço ainda, logo o seu primeiro-ministro era ainda menos representativo.
E aí, detalhe importante, muito escondido dos meios de comunicação oficiais, tá? Quando o Macron resolveu chamar as eleições antecipadas, o Attal, o primeiro-ministro, não foi consultado e recebeu a notícia do fim da carreira dele de primeiro-ministro, praticamente, que mal estava começando, na hora que a coisa já estava decidida. E, obviamente, ele detestou isso, ficou com muita raiva. Ele sabia que a coligação de, aspas, centro não tinha chance, logo ele perderia o poder. Ou seja, o Macron criou mais um inimigo, só que agora dentro da própria casa. Lembra que a gente falou no nosso episódio anterior sobre o tema que o Attal havia sido escolhido para seguir o Macron, ou vamos dizer assim, o que ele mandasse, o pau mandado? Então, só que o Attal azedou. Então, problemas à vista. Pois bem, na virada do mês passado, o Attal já estava aqui com a situação e decidiu pedir as contas, tá? A bem da verdade, foi um movimento político que fazia sentido. O centro e a esquerda estavam tentando costurar essa solução aí para tocar o país, né? Como fazer isso tudo. Mas, gente, a gente sabe, a gente não pode esquecer que a esquerda é a esquerda. É só do meu jeito e não tem outro jeito, né? Então, obviamente, as negociações não andaram, ainda mais que eles tinham ficado com mais votos na época. Aí o Macron pediu para o Attal ficar. Seria mais uma derrota para ele ser um presidente sem primeiro-ministro. E o Attal ficou mais um pouco e finalmente renunciou no último dia 16. Agora sim, o Macron estava no sal mesmo, sem bancada, sem primeiro-ministro. Nada podia ser pior, certo? Pera lá, rejubile-se porque sim, pode piorar. Faça as contas. Agora a gente está nos últimos dias do mês de agosto e sabe quem é o atual primeiro-ministro da França? Acertou, ninguém. Mais de 30 dias sem primeiro-ministro. Sem força para negociar. E como ele assinou no segundo turno aquele pacto com o diabo, ou seja, tendo feito juras de amor com a coligação de esquerda, até agora nada de se chegar a uma solução para o problema. Lembrando que o chefe de governo francês é o primeiro-ministro e não o presidente, tá? Isso é importante. Percebendo essa fragilidade no momento político, o La France Insoumise, que é o nome do partido lá do Mélenchon, que é a França Insubmissa, né? Eles adoram, a esquerda é pedante para essas coisas, né? Mas enfim, a esquerdona hardcore francesa resolveu então pedir o impeachment de Macron. Pois é, gente. Pro Mélenchon, que é o cabeça do partido, o Macron não tem mais condições de ser presidente da França porque ele não consegue sequer ter força na situação atual para ter um gabinete em consonância com as forças políticas que o apoiam. Ele não tem. Então, peraí. Porque eu vou dar uma notícia extra e vai piorar. O Attal, que era o primeiro-ministro, aproveitando da sua folga, então, agora está sem cargo, ele resolveu fazer articulações dentro do partido, que é o partido Macron também, e tem conseguido com sucesso abocanhar poder, apontando a traição do Macron quando ele chamou eleições antecipadas. E com isso, com essa decisão dele, na verdade, o partido agora está numa situação pior do que já estava antes. Então ele também está tendo seu poder solapado pelo seu antigo primeiro-ministro. Então não perca a conta, tá? Macron perdeu as eleições para o Parlamento Europeu. O Macron decidiu antecipar as eleições sem informar um dos seus principais aliados. O Macron tomou um chocolate no primeiro turno das eleições lá para a Assembleia, para Le Pen. O Macron perdeu 84 cadeiras na Assembleia no final do segundo turno. O Macron perdeu seu primeiro-ministro e o Macron tem um pedido de impeachment nas costas sendo discutido. Tá bom assim? Para mim já estaria ótimo, porque todo o sofrimento é pouco para ele. Mas as boas notícias também não terminam aqui. Hoje o seu Saindo da Bolha está feliz. A questão é que a postura de pedido de impeachment que o Mélenchon fez não agradou os demais membros da coligação de esquerda, os socialistas, os verdes social-democratas, aquela porcaria da toda, aquele monte de carrapato que não gosta de ficar longe do poder. E agora a esquerda, que poderia ser a tábua de salvação de Macron, também está fraturada. Más notícias para Macron e más notícias para a esquerda são sempre excelentes notícias para os nossos ouvintes, certo? Eu tenho certeza. Então, assim, mas eu não vou ser inocente, porque eu sempre confio muito na capacidade de uma cabeça de esquerda perverter um conjunto de regras e ter algum tipo de, aspas, solução criativa para os problemas. O bom, enquanto isso, é que o Macron não vai poder ficar cacarejando pelo mundo afora porque ele está mais preocupado em segurar a própria cadeira. Talvez arranje uma solução, talvez, mas enquanto isso, deixa sofrer. A França está com problemas, gente.
ela exige correção conservacionista pelo mundo, mas não consegue limpar o seu próprio Rio Sena para as Olimpíadas. E ela quer se colocar como um farol para a liberdade, mas não consegue sequer se ajustar politicamente em casa. Parece que a luz que brilha no horizonte da liberdade, igualdade e fraternidade temporariamente vai ter que ser apagada. De verdade, eu sinto muito por isso. Porque se os eleitores franceses tivessem sido realmente ouvidos e a eleição tivesse sido realizada sem truquinhos, sem manobras, sem sacanagens, esses eleitores certamente estariam melhor representados hoje. Então fica claro que não é fácil lutar contra as elites globalistas ou socialistas. Eles sempre têm um coringa que aparece no jogo de uma hora para outra. Jogar contra esses caras é saber, não pode ser inocente, é saber que você está jogando contra um jogador que tem pelo menos uma meia dúzia de cartas escondida pela manga, né? Na manga, atrás do chapéu, sei lá onde. Porque raramente você consegue contra eles resultados justos, tá? É muito difícil. Mas é assim. Na verdade, o que se percebe hoje é que no fundo sempre foi assim. Nós é que demoramos para perceber. E não é à toa também que regular a internet e seu sistema de informação descentralizada virou uma tarefa prioritária exatamente tanto para os globalistas como para os socialistas. Eles têm muito mais em comum do que parece. Pois é. E já que nós estamos falando aqui de uma história que você não recebeu pela grande mídia, eu quero relembrar que nós temos um e-book muito legal, que é, na verdade, o nosso best-seller e que se chama Aprenda a Ler Notícias, onde você vai aprender o método do Saindo da Bolha de fuçar a história como essa de hoje, que, por incrível que pareça, a gente tira muitas vezes dos grandes veículos, só que em cantinhos onde eles deixam escondidos. O preço do e-book é super acessível, tá, gente? É R$15, vale a pena. Entra lá, lojasaindabolha.com.br, lojasaindabolha.com.br. E eu também vou pedir para vocês não esquecerem do nosso Super Pix aí. Pode ser 1, 2, 5, 10 reais, pingado não é seco. E com a nossa lojinha e com o Pix é que a nossa maquininha de informar continua funcionando. Tá bom? É isso aí, gente. Flash SDB acabou. Fique em paz. Saindo da Bolha.